nova temporada do Ai Que Tudo, esse podcast que já fez história aqui na região. E essa temporada é muito importante para mim, especialmente, porque a gente vai comemorar os 15 anos de Revista Tudo, entrevistando personalidades da nossa região. E, infelizmente, a minha parceira das outras temporadas, a Lê Vespa, não vai poder estar com a gente nessa temporada. Isso não quer dizer que ela não possa voltar. E hoje a gente tem um entrevistado muito especial. É o Luiz Ricardo Gandolfi, fisioterapeuta, conhecido aqui na região, um granjeiro raiz. E que eu admiro muito o trabalho. Inclusive, tenho frequentado a clínica dele, que é a Espina Saúde e ITC Vertebral. Ele é especialista em coluna, dores na coluna enfim. E é uma pessoa muito querida aqui. E ele abre a nossa temporada. Então, seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. É um prazer te ter aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? E, bom, eu já começo te perguntando, assim, para você nos contar um pouquinho da sua trajetória aqui na nossa região, né? Como você chegou, eu sei que você tem aí mais de 20 anos de clínica, né, de atuação na área, mas conta pra gente aí essa trajetória. Bom, primeiramente, obrigado e parabéns pelos 15 anos de sucesso. Sempre muito bom trabalho de vocês, que a gente acompanha. Eu conheci a Granja, a minha irmã era propagandista. E ela pediu companhia para vir conhecer entregar as propagandas nas farmácias, né, os remédios. Uhum. E aí fiquei conhecendo a Granja. Depois que eu comecei a trabalhar, né, com coluna, já no primeiro ano de formado, surgiu a oportunidade da franquia. E aí a gente começou a analisar regiões. E as regiões que a gente tinha mais apreço era Granja Viana e Alphaville. Graças a Deus, né, hoje eu agradeço a Deus mesmo, porque foi o destino. Me dei muito bem na Granja, já mudei para cá há um bom tempo, já estou com a clínica há 16 anos. Então, já como você disse, raiz, né, já posso falar que já faço parte de Sucupira, né, que é a cidade pequena. E nesse meio tempo fui fazendo os cursos, né? Comecei com a franquia. A franquia era só eu e uma secretária com coluna. Minha sócia era minha irmã na época. E aí a gente foi fazendo os cursos de especialização, né? Então a gente começou com RPG, foi o primeiro curso que eu fiz até antes de abrir, foi o que me iniciou em coluna. Então, 8 anos antes de eu abrir a clínica, eu trabalhava já com RPG na região da Angélica e na região do Ibirapuera. Então, isso já começou a me dar muita experiência. Antes disso, até no último ano de faculdade, eu frequentava gratuitamente, forneci meu trabalho numa clínica na Zona Leste, né? Então, eu atravessava São Paulo só para aprender, e de graça. Então, isso me iniciou, né, no primeiro ano de formado, já a parte de atendimento. Nessa, eu já estava fazendo o curso de RPG, né? Educação Postural Global. Técnica também voltada à postura e coluna. Nisso, eu já fiz cursos de terapia manual, né, voltados à coluna. Fiz também pilates, né, nesse começo. E aí surgiu a oportunidade das macas de tração, que é o ITC Vertebral, que foi como eu iniciei. Nisso eu fui percebendo a necessidade de atender outras coisas, outras partes do corpo. E aí a gente expandiu, né, fazendo o Espina Saúde. Então, o ITC Vertebral é a parte especializada em coluna. E lá a gente acaba atendendo a patologias todas do corpo, né? Inclusive a TM, né? Quem tem disfunção que tem disfunção na ATM, né? A articulação temporomandibular. Então, em morder, tem gente que tem bruxismo, às vezes trinca o dente, né? Então, tem essa função também, a fisioterapia aí, que a gente vê se especializando. São mais de 10 mil pacientes atendidos, né? Mais de 10 mil, entre 2003 até hoje. E quais os casos, assim, mais difíceis de serem resolvidos, né? Ou com um diagnóstico difícil de ser tratado, assim, que você já tenha recebido na sua clínica? Olha, lá eu recebo muita indicação cirúrgica, né? Então,
Tem muita gente que já fez a fisioterapia e não teve bons resultados. E aí, normalmente, vai pra gente para tentar não operar. Porque a gente sabe que em 3 anos, operando ou não, a fisioterapia, ela se iguala ao resultado da cirurgia, né? A gente só perde nessa velocidade inicial, que muitas cirurgias, elas são muito eficazes para muitas pessoas, outras não. E na época que eu comecei com isso, tinham muitas cirurgias que não precisavam acontecer. Então, esses casos de pessoas que operam sem precisar, né, ou não ter feito um tratamento conservador assertivo antes, esses casos são mais complicados, que são crônicos. Então, passou muito tempo isso, né, a pessoa convivendo com essa dor, com essa novela, né, ela começa a ter problemas neurológicos também, né, e a parte de ansiedade, depressão, e aí o buraco começa a ficar mais embaixo, né, por isso que a gente fala muito do psicossomático. Todo mundo pensa muito no psico, mas esquece do somático, né, e aí a gente começa a ter outros hábitos, até pela cabeça, né, não ter motivação, você não sai, não faz exercício, fica sedentário, e aí você tem a soma perfeita, né, que é a cabeça e corpo. Então, aí esses são os casos mais complicados. Demora mais tempo, né, cientificamente esses tratamentos demoram muito mais do que 3 meses, e hoje a gente é imediatista, a gente quer ser rápido, e a gente esquece o quanto tempo demorou para ficar ruim, e a gente quer que fique rápido de uma vez. De uma hora para outra, exatamente, né? Realmente, né? E essa urgência, né, no mundo, eu acho que também tem a questão que a gente até conversou no meu caso, tá? Porque eu frequento, né, a clínica e o Luiz está cuidando da minha cervical, mas assim, o ponto é, a nossa postura com as telas mudou completamente, né, Luiz? Eu acho até que um adolescente hoje possa ter um problema físico, sim, né? Diferente de um adolescente de outra época, né? Que não ficava aqui 24 horas, né? Grudado no celular, com o pescoço para baixo. sim. Isso você sente também? Que mudou a idade, vamos dizer, de procura pelo tratamento? O que acontece é isso, né? A imagem da fisioterapia hoje, graças a Deus, é para todos, né? Todo mundo está tendo consciência que cada vez mais tendo crianças com dor no pé ou até com posturas, né, mais inadequadas. E essas posturas vêm de hábitos seguidos, né? O celular, ele te ocupa tempo. Então, o tempo que você está ali parado, o seu músculo não está trabalhando. Então, você fica fraco, você fica sedentário, que é uma das maiores causas, é científico, né? Dor é sinônimo de sedentarismo, normalmente, né? Na grande maioria dos casos. Então, um indivíduo sedentário, ele é muito propício a ter dor. Quem fica no celular tem uma motivação maior a ficar parado, né? Que você, andando, sofre acidente, né? De celular. Então, você fica parado. E, normalmente, sentado. E aí, você começa a ter fraqueza da musculatura, principalmente da coluna. Então, o tempo de tela, hoje, é bem complicado. Até para as pessoas em home office. Que pós-pandemia, hoje a gente tem muito mais gente em home office, né? Até no híbrido, mas muito mais tempo sentado. E aí, muito tempo sentado com sedentarismo, coluna fraca e futuramente com dor. Entendi. Perfeito, né? A combinação perfeita para que venha esse problema, né, na coluna e que sinta essa dor, né? Exato. Fora que em crianças ainda a gente tem a parte química, né, do celular. Então você tem um vício emocional onde mexe com o humor da criança. Então, num primeiro momento, quando você tira o celular dela, né? Antigamente minha mãe brigava comigo para eu voltar para casa, né? Hoje eu brigo com meu filho para ele ir para rua. Eu falei, vai brincar, vai para quadra, né? Porque essa dopamina que o celular te vicia, você não sai. Você, deixa só mais esse vídeo, e só mais esse vídeo. Quando você viu, passou 2 horas. E aí você perdeu a oportunidade de ter brincado, né? Brincar é fazer exercício. Então, tem afetado demais, demais mesmo. E é uma mudança de hábito, né? É o que você disse, né? Quer dizer, o mundo atual, ele mudou muito o hábito da gente, sim, né? Porque é isso que você falou, é o tempo inteiro, é tela, é muito mais sedentário, né? Então, você vê casos de obesidade, né? Muito. Triplicaram. Até porque tem o comida fácil também, né? Também. Triplicou a obesidade porque o comida fácil. Com sedentarismo, você também tem mais um agravante aí, né? Então, eu vejo até pela clínica, né? Muitas vezes, até os próprios colaboradores, né? Eu vejo gente fazendo muita refeição com bolacha, muita coisa superficial, e aí reclama de cansaço.
pô, você tá afetando quimicamente, né? Aí você vai querer fazer exercício até que você tenta, mas você não vai ter nem de onde tirar energia para isso, né? O material para subir o muro, você tem que ter cimento, né? Então, a parte alimentar vai entrar, né, de complemento nisso. Claro. E aí o sedentarismo também. Você fica com preguiça até de cozinhar. Por isso que os aplicativos de só cresce, de né? gastronomia, Só né? cresce. De chefes, né? E receitas e Dark tudo kitchen, né? As pessoas... Ninguém vai mais sair para comer, come em casa, né? Bom aqui na Granja que a gente tem um bom circuito gastronômico, mas... Temos. Os adolescentes não acompanham os pais, né? É verdade, é verdade. Fica nas telas. Falando em circuito gastronômico, o que você curte aqui na Granja? Você usa dessa gastronomia? Você costuma visitar esses restaurantes aqui? É sensacional. Aqui é sensacional, né? Aqui é sempre uma tentação, né? Então, sempre é o que vamos comer. Aí quando você decide o que vai comer, é aonde vamos comer. Porque você tem as várias opções, e sempre boas. Né? Então, até os próprios sacolões, né, que tem por aqui, tem boas opções para comida rápida. Se não quer cozinhar, né? Em vez de comer uma bolacha ou passar uma torrada com requeijão, a gente frequenta esses lugares porque é comida rápida, saudável, na maioria das vezes, né? E então eu gosto bastante, né? O japonês, massa, churrasco, legal. Bastante. Legal. E me fala uma coisa, a gente está voltando também agora para uma época muito do lifestyle, do bem-estar, né? Eu não sei se você... também permeia assim, a rede social, essa questão das influencers, só falando de bem-estar, de Pilates, né? O Pilates voltou com tudo, né? O Pilates ele tem uma boa aceitação, né? Principalmente, às vezes, com pessoas que têm um pouco mais de medo. A musculação vai me machucar... Mas o que a gente diz? Exercício é ótimo. Qual? O que for melhor para você. Então, o que a gente sempre indica é um bom profissional para fazer uma boa avaliação. O que a gente tem visto muito é o pessoal querendo ser autodidata e seguindo os influencers em rede social. Aí é complicado, né? E aí eu tenho até o exemplo da minha filha, que obviamente, né, minha filha acha que eu não sei, e ela prefere seguir a influencer. E essa semana ela foi iniciar a academia, não quis ouvir a gente, e ela sentiu dor, teve que passar como paciente na minha clínica, né? Não acredito. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Já existia, já tem esse provérbio, né? É uma verdade. Então ela quis fazer o exercício de uma moça que estava fazendo exercício, que tinha um glúteo enorme, e aí óbvio que ela queria esse glúteo também, imaginando que aquele exercício foi o que trouxe o glúteo, né? E a gente sabe, os influencers hoje, eles já estão com o corpo quando eles começam a indicar. Por isso que vai entrar até uma lei com isso, né? As dicas dos influencers tem que ter alguma formação. Porque o que tem de gente se machucando nessa, de online, e seguindo algumas dicas de pessoas que não têm a menor formação. Então hoje a gente tem muitos influencers em saúde que ele só tem a própria experiência. Então ele na dica dele, às vezes, a mesma dica não serve para outra pessoa. Precisa de uma avaliação criteriosa, né? A gente generalizar os exercícios para qualquer um, é muito complicado isso, né? A gente precisa saber a rotina, a função do corpo, a disfunção de cada um, né? E aí também tem essa influência. Muita gente quer o fácil, o barato e corre para o online. E o online gravado, online genérico, online de influencers, sem informação, e aí a gente acaba atendendo também essas pessoas. E a gente sente essa diferença gritante no online e no pessoal. Eu sou um exemplo disso. Eu posso dizer com toda franqueza, assim. Eu sempre fiz, na pandemia, a minha professora de Pilates, que dava aula no meu condomínio, se mudou, foi para a praia e começou a dar aulas online. Como eu adorava a aula dela, vamos fazer. E eu adoro ela ainda hoje, tá? Não é uma crítica, mas é uma observação sobre como fazer essa atividade. Eu estou fazendo na sua clínica com uma professora. A diferença, né, na atenção, na correção daquela atividade é completamente diferente. Porque por mais que uma pessoa esteja online olhando,
né, através do vídeo para você, ela não está do seu lado. Ela não vai lá e arruma o seu braço, arruma, né, a sua postura. No online, a verdade tem uma dificuldade grande, porque você depende também de quem está do outro lado. Então é uma câmera, uma iluminação, é o apoio que está à altura da câmera, e você não tem uma visão 360, né? Você só tem uma foto ali. Então, se tem alguma coisa que um braço está cobrindo, ou alguma posição errada está cobrindo, é mais difícil de ver. Então, a gente depende muito de quem está do outro lado, né? E uma das coisas que a gente cobra muito, principalmente na aula, porque lá as aulas atendem muitas pessoas que já passaram em tratamento. Então, o que a gente fala, a alta é sempre por exercício. Então, lá embaixo, né, quando a gente fala lá embaixo, né, que a clínica tem 2 andares. Então, a parte da físio, a gente sempre finaliza, né, já pegando pesado com exercício, para que a pessoa já inicie ou pilates ou a musculação, ou volte aos hobbies, né, para malhar. E uma aula chata é uma aula que você não tem um comando verbal. Então, se a pessoa consegue controlar 3, 4 pessoas verbalmente e todas se sentirem observadas, essa confiança faz um estímulo neurológico também, né? E a pessoa realiza melhor, não tem medo, não tendo medo, a chance dela fazer certo é muito mais fácil, né? Isso é mais assertivo. Então, uma coisa que eu cobro muito lá dos meus colaboradores, dos professores, é sempre o comando de voz, né? Para a pessoa não ficar no mudo, né? Não é só música que estimula a pessoa. Então, você acompanhar, você corrigir, você contar, você explicar para ela onde ela deveria estar sentindo, né? Para corresponder exatamente ao que ela espera da aula, a experiência. Estou na aula, estou sentindo o músculo. Parece meio óbvio, mas muita gente às vezes sai do Pilates falando que foi ruim, foi fraco, né? Não todos nós. Mas eu falo, então peraí, você precisa ver, a técnica é ótima, você precisa ver como foi dada essa aula para você. Né? Assim como sempre, né? O profissional faz toda a diferença. Mas que bom que você... Não, eu sinto total diferença. E até com esse gancho que você disse do profissional, você dá um treinamento, né? Você também tem esse treinamento dentro da clínica, né? Para fisioterapeutas, professores. A gente sempre, no período, cada vez mais, a gente tem aprimorado, né? Esses treinamentos, porque sempre... Como a gente falou agora, as diferenças de geração, né? Até a atenção, às vezes até orgulho, né? Tem muita gente que já sabe, mas acaba tendo uma dificuldade em ver um protocolo, né? Ou ouvir algumas coisas novas que podem, por mais que você já saiba, você pode até melhorar. Então, sempre, inicialmente, a gente passa esse treinamento, né? A gente primeiro faz um acompanhamento. Então, o novo profissional vai fazer um acompanhamento de 3 dias a 1 semana, ou até mais, dependendo, para pegar também o estilo de cada terapeuta, né? Ele vai acompanhar mais de uma pessoa, até para ele ter o próprio estilo, né? Ele conseguir trazer as melhores técnicas ou a melhor montagem da sessão, né? Começo, meio e fim. E aí depois a gente vai sempre acompanhando e fazendo revisões. Então, se aparece algum paciente diferenciado, ou se aparece alguém que está demorando, sempre vai ter, né? Sempre tem, cada um tem a sua pessoalidade na sua encrenca, né? No seu problema. E me fala uma coisa, já teve celebridades na sua clínica? Conta aí, vai. Os bastidores, vai. Não, bastidor nem tanto, mas teve já alguma tive situação alguns inusitada, assim, que você fale, nossa, meu Deus. Olha, aqui da Granja a gente teve alguns regionais, né? Já tivemos a Natália, bailarina do Ratinho. Já tive a Nath Facur, que é de negócios, né? Alexandre Frota estava indo até pouco tempo. Sônia Lima. Esqueci o nome dele agora, o Viola Minha Viola. O Boldrin? Faz tempo, o Boldrin. Boldrin há muitos anos atrás. Passou lá na clínica também. Legal. Já alguns. O Zeider, do Planta e Raiz, passou por um tempo também. Tanto onde eu ficava antes, né? Porque eu fiquei 10 anos numa região aqui na Félix, na Granja Viana. Sim, conheci. E depois eu fui lá para cima, na São Camilo, né? Tô no Praticitar hoje. E aí, né, também, né, nesse período todo aí, tiveram alguns até, mas pensando assim, nesses, os principais aí. Os principais, né? E você atende também atletas de alto nível, assim, que tem uma complexidade maior, clínica? Sim, já tive. Eu acho que essa é a sua grande especialidade, ou não? Você não...
denominaria assim, né? Na verdade, quando a gente fala assim, a sua maior deficiência, sendo você atleta sedentário ou não, né? É que no atleta a gente consegue pegar outras coisas diferentes de um sedentário, é óbvio. Essa pessoa já faz exercício, então as correções, a resposta é muito mais rápida, né? Então são peculiaridades de cada um. Então, às vezes, uma das buchas que eu acho que foi... um paciente meu estava ciclando hormônio. Então ele estava gigante, muito bombado, muito grande. E aí, malhando demais, só pensando em um grupo muscular, ele foi para hipertrofia master e estourou uma hérnia. E a gente chama antálgico. O cara ficou torto, tudo torto. Só que aquilo era puro músculo e 1,90 m. Na mesma proporção que ele tem músculo, a coluna travou. Ou seja... essa pessoa teve muita dificuldade, porque ele também não interrompeu o ciclo, né? Ele continuava tomando bomba e foi muito difícil. Esse foi muito difícil. Né? Agora, a gente tem vários casos, né? Eu tive um cantor que chegou engatinhando. Esses casos são feios, mas a gente já sabe o progresso, né? Então, hoje a fisioterapia é toda baseada em ciência. Então, hoje a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que fazer o porquê dessa coisa, o que ela vai ajudar. Então, a história natural da doença, né, fisioterapia baseada em evidência, então a gente já sabe o tempo, mais ou menos, o que tem que ser feito em cada fase. O problema é o paciente compreender isso, né? Como a gente falou, ele quer ansiedade, tá torto, ele não tá dormindo, ele não tá indo no banheiro, muitas vezes ele tá de licença, não pode trabalhar, tá deixando de ganhar dinheiro. Eu já tive muitas pacientes que pararam para ser mãe e travaram da coluna, e aí nem ser mãe estava conseguindo. Então, as complexidades vão mudando, né? A gente tem atleta de jiu-jitsu, que também tem as suas peculiaridades, né? Sempre uma queda num mecanismo que é lesão, né? Dá muita lesão em coluna. Às vezes cai uma outra pessoa em cima. Eu mesmo fazendo judô, a pessoa cai em cima de mim, eu quebrei a clavícula. Então, as complexidades vão de cada um. Sempre vai ser. Só que a gente vê uma pessoalidade nesse tipo de problema e na solução. Né? Então, assim, não tem, via de regra, um número de sessões para você corrigir ou melhorar aquela dor. Existe uma média, assim, que você sugere? Quando chega um paciente, você faz uma avaliação. É isso, né? Você faz uma primeira avaliação e, em média, tem Na avaliação, esse número? o que a gente leva em conta para traçar um tratamento? Ciência. Então, é tempo. Obviamente que a frequência faz diferença. Então, é o que a gente fala, ó, quanto mais você fizer, vai ser resultado. Obviamente, tudo comedido, porque em excesso também você pode gerar novas lesões ou alguma patologia nova ali, né? Então, a gente sempre, na orientação de tratamento, é mais por tempo, porque é ciência. A frequência, quando a gente fala, ela leva mais ou menos o tempo, que nem na musculação, 5 vezes por semana, ou na ciência você vai falar 20 sessões. Isso daí dá um mês. E aí pronto, é adaptação muscular, né? E a ciência, não é frequência. Então, lógico, se você não tiver frequência, esquece o tempo, né? Então, o que a gente fala, a frequência é de 2 a 3 vezes por semana, no mínimo comigo, e outra, não te curo sozinho. Se você não mudar lá, você está terceirizando o seu problema, e aí você vai voltar para casa e vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? De errado, que vão levar a ter dor de novo. E aí vira um ciclo de dor crônica. Agora, a tecnologia também ajudou muito, né, nesse processo da coluna, né? Eu vi, por exemplo, na tua clínica, né, as camas extensoras, que você chama, né? Isso, maca de tração. Maca de tração. Isso. Que me dá um pouco de pânico, tá, gente? Eu não sei se sou só eu. Essa é uma boa pergunta. Tá. As pessoas têm pânico desses aparelhos muito... Tá, quando é muito novo, né? Lembrando que todo mundo que tem dor fica com uma coisa que chama cinesiofobia, medo de se movimentar. Então, as pessoas ficam mais medrosas. E junto vem a ansiedade, o que dá uma dificuldade grande na ressonância. Então, por exemplo, muita gente que tem problema na coluna não consegue fazer a ressonância magnética porque tem esse meio pânico ali, né? Por ser fechado, por ter que ficar parado, não pode se mexer. Começa a gerar dor, triplica a dor. E a gente tem estudo falando disso. Quando você vai fazer a ressonância, que você aumenta a dor, principalmente as lombares, né? A posição que a pessoa fica não favorece.
Então, o fechado, ele ativa a nossa parte de ansiedade. Não é à toa que na clínica tem aqueles 3 janelões grandões, algumas pessoas que eu vejo mais ou menos que pode sentir ou não, fica aberto. E também não que seja uma coisa tão frequente, é ímpar isso, né? Você vê que algumas pessoas ficam mais incomodadas quando estão mais em crise emocional, mas, né, uma fitinha na cabeça, quando você tá mais sensível, você sente um pouco mais. Se não, normal, mas pode acontecer. Que é mais ou menos isso, né? De você tá preso, você tá amarrado. E aí, são casos ímpares, mas acontece. Meio aflitivo, tá, gente? Não, assim, eu acho que vai muito, claro, do paciente, né? Sim. Mas, e o que eu acho interessante é que você vai também sentindo o paciente, né? Você já me atendeu nessa cama, né? Nessa maca. E, assim, é super cuidadoso, né? Então, não tem... Mas, assim, eu imagino que, assim como eu, tenha vários pacientes que têm um pouco de... né? De, fobia por esse tipo de tratamento, né? É bem ímpar, né? Porque depende muito do momento que você tá. Então, assim, aquela pessoa que já sofre com crise há muito tempo, já tá sem dormir. Puxa, essa daí tá totalmente desestruturada, né? O intestino já não funciona direito. Então, você já começa a ter a parte hormonal também toda desregulada. Mas o que as pessoas, às vezes, sentam na parte lombar, que a faixa amarra um pouco a barriga. Mas para isso tudo tem um jeito, né? Eu já baixo um pouco a faixa, não deixo tão próximo ao abdômen, e a gente consegue contornar. Agora, o principal é o benefício que ela traz, né? Então, para algumas coisas que são muito ímpares, a fisioterapia cresce muito mais, o efeito é muito mais rápido na maca de tração. Então, a gente consegue, por exemplo, aquela dor irradiada que corre para o braço ou que corre para a perna. Essa maca é quase uma mágica. Logicamente, como toda tecnologia, você tem que estudar e saber usar. Não adianta você ter uma bazuca e virar para trás, né? Claro. Você tem que saber usar. Então, as macas eletrônicas hoje também já evoluíram. As minhas são americanas, vieram dos Estados Unidos, ficaram um tempinho lá. Até demoraram um pouco no porto, né? Mas e lá já começaram a aparecer algumas coisas novas. No ano passado teve uma feira em Barcelona, que tem macas que são extremamente máquinas do tempo, assim, uma coisa muito louca. Vira de ponta cabeça, gira, traciona, e sempre com a segurança, porque é exatamente o que você falou, tem medo. Então, quanto mais tecnologia, mais segurança você vai ter que ter. Um dinamômetro para não fazer muita força, ou brigar com você, ou estressar alguma estrutura, e sempre melhorar, né? E não piorar, ou, olha, tem que piorar primeiro, não existe isso, né? Então, é saber usar isso daí. Perfeito. Sabe o que eu queria que você falasse, Luiz, para quem não conhece a clínica, tá? Como que é o processo para quem chega lá? Então, assim, conta pra gente como você atende esse paciente que chega. Tá. Desde da recepção, que, por sinal, são maravilhosas, né? Você tem eu acho que um agendamento, um cuidado de avisar antes das aulas, né, do teu horário, porque às vezes você tem uma vida corrida como a minha e passa mesmo, né? Às vezes são horários diferentes. Sim. E eu sei que tem uma movimentação absurda lá na clínica, porque eu vejo, né? Eu tava com três moças na recepção. Hoje são 2, eu brinco que são meu braço direito e esquerdo. E a cabeça é a Luana, né, que me ajuda, minha esposa, né, meu administrativo. Então, a parte do atendimento, né, até pela franquia que a gente recebe esse treinamento também pela franquia para toda a equipe. Então, a sua experiência vai do começo ao fim, do oi ao tchau, né? E o oi, essas meninas, elas têm que ser... elas são a minha cara, né? Elas estão ali, é o primeiro contato. Então, acho que é fundamental. Então, aí a gente marca uma avaliação. Na avaliação, a gente colhe todas as informações possíveis e faz os testes clínicos. Nisso a gente já vê o que vai ser melhor, qual técnica que a gente vai usar, se vai ser mais terapia manual, quais tipos de terapia manual que a gente vai usar, se é a maca de tração eletrônica ou a maca de flexo-descompressão, quando que a gente vai usar, até porque a gente tem que ir reavaliando, porque os padrões vão mudando. Inclusive até de exercício, né? Até o sentido do movimento do exercício, ele vai mudando conforme a pessoa vai evoluindo no tratamento. Então, na avaliação, a gente já vê mais ou menos as técnicas que vão ser usadas com começo, meio e fim. Nessa também orienta a pessoa e nisso eu já passo uma lição de casa.
como eu disse, né, os dois, né, tem que tratar. Então, quanto mais, melhor, de forma correta, quanto mais, melhor. Então, na avaliação já é orientado e traçado um tratamento, junto com o próprio paciente na hora da saída, né, que a gente pega esse feedback da nota de dor dele. Então, a gente faz um comparativo e aí, mais ou menos em cima disso e em cima de protocolo científico, a gente traça um tratamento por tempo. Entendi. E hoje, assim, a procura pela clínica, na sua grande maioria, é por dores na coluna, ou você tem de tudo, assim? Olha, eu tenho bastante coisa de tudo, né? Bastante de tudo. Porque, às vezes, a pessoa vem com mais de uma dor, né? Então, eu tenho pacientes que tratam a coluna, mas ele tem uma encrenca no joelho. Então, a gente tem que tratar também esse joelho. Ou depois ele machucou o joelho, mas a gente já sabe que ele machucou o joelho por algum movimento vicioso que ele já tinha, que ele acabou não corrigindo, porque também acontece, muita gente se dá alta antes. Então, a gente pensa só na dor. E é isso também na fisioterapia. Tem a parte preventiva. Você não precisa estar com dor para fazer fisioterapia, porque às vezes o corpo vai avisando. E aí a gente faz questão de ignorar esses avisos, né? A coluna querendo travar, mas dá para andar, dá para trabalhar, dá para jogar bola, né? E aí quando vem a dor, ai, do nada, dei um mau jeito. É igual virose, né? Não é isso, né? Então, nisso a gente deixa a pessoa bem consciente até da parte de exercício, já mostrando para ela que o quanto antes melhor, obviamente na hora certa, né? E aí vamos evoluindo bem isso. Se a pessoa malha em outro lugar, a gente faz esse acompanhamento, né? Tem muita gente, às vezes, que a gente precisa orientar o próprio profissional que acompanha ela na parte funcional, né? Nos hobbies, a gente já teve kitesurfista, hoje está na moda e tem muito lá beach tenista, e a gente vai para as partes funcionais, virando até preventivo. Então, às vezes, vem uma pessoa que torceu o pé, ela tratou a coluna comigo, a pessoa vai lá. E o bacana foi isso, né? As pessoas trataram a coluna comigo, mas elas confiam à clínica o tratamento até de dedão, do pé, da mão, ATM, né? Zumbido no ouvido, tudo, acaba atendendo tudo. Então, às vezes, uma pessoa vem com o kit, né? Se eu tenho que usar palmilha nela, eu já sei, joelho, quadril, e vai até o pescoço, né? Então, muitas vezes a pessoa vem com o kit todo de dores, né? Mais de um lugar. Agora, deve ser difícil. Eu imagino que tenham poucas pessoas que procurem por prevenção, ou não. Porque, por exemplo, eu tô dando um exemplo, tá? Eu jogo tênis também. Sim. Eu nunca fui... Eu sempre me preocupei com a musculação, para fortalecer, né, partes do meu corpo que eu sei que exigem no esporte. Agora, na clínica, você sente isso? Porque você falou beach tênis, que é uma febre, agora pickleball, né? É uma febre. Tem pacientes que vão assim, eu quero ter uma performance melhor. Temos. Mas a gente Ajuda? percebe que é um pensamento assim, o pessoal tem muita a cultura ainda que fisioterapia é curativo apenas, né? Você não precisa esperar doer, né? A gente avisa muito. Quem pensa mais nisso são as mulheres, que às vezes se vê na foto com o ombro mais torto, o biquíni fica esquisita, a roupa, e ela percebe isso antes na estética. Lógico que a alteração postural é normal, né? E não ter dor. Mas a gente tem que trabalhar as disfunções, porque às vezes você pode levar uma dor a longo prazo por conta dessa alteração. Então, existe, né? E normalmente quando a gente dá alta, a performance, a gente pode dar alta para um educador físico especializado ou para um fisioterapeuta especializado. Então a gente tem a fisioterapia esportiva hoje baseada exatamente nisso. O cara não precisa se machucar para se tratar. A gente pode detectar problemas que já estão dão avisos, né? E não necessariamente doam, né? Aparece como dor. A gente, como não é atleta, ou a gente não pensa tanto na performance, né? Ou naqueles detalhes da performance, a gente não fica preso a isso. Então a gente fica preso à disfunção. Não consigo ir no banheiro, não consigo dormir. O atleta pensa, na hora que eu chuto aquela bola, ou na hora que eu dou aquele salto, é diferente a preocupação dele. Então, quando ele consegue, né, sentir a dor, ele já reabilita, ele já quer performance de novo. Esse que é o pulo ali, que você não pode perder esse pulo. Você tem que continuar acompanhando ele. Por exemplo, uma cirurgia de joelho. A gente sabe hoje, cientificamente, que em 5 anos, se essa pessoa se ela parar de malhar, o músculo se perde. Volta igual ao primeiro dia de cirurgia.
Isso cientificamente. Então a gente sabe que tem que acompanhar, tem que continuar e tem que ter a performance, né? Tem que ter essa periodização, essa evolução da musculatura e não só curativo, né? A parte preventiva. Mas a gente percebe que é uma cultura do que todo mundo até quando usa o convênio. Só usa o convênio, só vai no médico para fazer exame porque sentiu alguma coisa. Exatamente. É cultural. É não meio tem cultural. Jeito. Não tem jeito. Bom, eu queria saber agora bastidores de novo, que você sabe que eu gosto de fofoca. Vixe, Maria. Brincadeira. Vamos lá. Eu sei que você joga. Você tem um hobby aí. Eu tenho um hobby. Nunca confie em alguém que não tem um hobby. Sempre confie em alguém que tem um hobby. Se dedique só pro prazer, alguma coisa. Perfeito. Então, conta pra gente desse hobby, que não é um hobby muito usual. Vamos. Aqui no Brasil, ou eu tô enganada? Não é um esporte latino e aqui no Brasil é uma herança japonesa, né? Aqui na região é um pouco mais forte do que em outras áreas, mas cada vez mais está crescendo, o beisebol. Então, o beisebol é minha paixão. Eu comecei com 7 anos, quando veio o México fazer um amistoso no estádio municipal, no Mieniche, no Bom Retiro. E aí eu não consegui assistir, mas em Osasco acabou tendo a oportunidade de um time lá na Sembo, que me recebeu. E lá eu tive o prazer de jogar mais ou menos até os 13, 14 anos e fui chamado para jogar na Anhanguera, que fica em Santana de Parnaíba. E parei de jogar com 18 anos, tinha surgido algumas oportunidades de sair, não deram certo. Comecei a ficar mais velho, aí me frustrei, né? E aí voltei depois, como hobby, como amor, com 38 anos, hoje eu vou fazer 45 agora. E adoro os meus amigos todos aqui da região, Piedade, Biúna principalmente, pessoal de Vargem Grande, tem muita gente de Osasco, Tatuí, Itapetininga, Sorocaba. Então, são 3 times e um desses times a gente reúne todo mundo. Então, eu passo mais tempo com eles do que com muitas pessoas da minha família. O beisebol é demais, a cultura japonesa é sensacional, que é a nossa herança, né? A escola japonesa para o pessoal aqui da região. Adoro e é de final de semana, sempre, né? E se quiser ser bom e não se machucar, tem que treinar. Como você mesmo falou do tênis, se não fizer um acompanhamento, alguma coisa vai estourar. Sim. Até porque o beisebol, um joguinho nosso, com tempo, porque tem que acontecer, porque não pode ser transferido, né? São 2 horas, e normalmente são 2 jogos por dia. Então, só de jogo, normalmente 4 horas. Só de jogo. E corre muito, né? Corre muito. Corre, para. São explosões, né? Exato, é muita explosão. Do nada tem uma explosão. Exato. O pessoal acha parado por conta, às vezes, de quem assiste não entende muito, né? Mas beisebol a gente brinca que é um jogo de resenha, porque você assiste conversando, né? Você consegue tudo. E são lances que, assim, perdeu, vai no replay, porque é muito rápido. É muito rápido. Tipo, olha lá. Já aconteceu, né? E então eu gosto do beisebol por conta disso também, né? Uma coisinha besta já muda tudo. E é isso, né? A cultura japonesa faz o beisebol também ser muito bom. Ai, que legal. Não, achei incrível. Quando eu soube, porque, de verdade, eu não conhecia ninguém dos meus clientes, amigos, que praticavam esse tipo de atividade. E nos Estados Unidos eu sei que é muito forte, né? Quando estive lá, eu vi, já peguei final de campeonato e né, os bares. É muito legal, é um espetáculo, exatamente, como futebol aqui, né? Sim. Mas aqui eu não sabia, assim, não poderia imaginar que você tinha esse hobby. Eu achei muito interessante, assim. Aqui na região a gente tem muitos campos, né? Tem o Copercotia, que é muito próximo aqui. E aí você vê, é um clube, né, a maioria nipônico lá, né, a maioria oriental. A gente tem a Vargem Grande, que talvez esteja com os dias contados, o campo ali no retorno do 45, da Raposo. E temos na Bom Giro, o maior da América Latina, que é o CT Yakult, que é onde a gente tem acadêmicos, que vira e mexe tá mandando alguns moleques, né, algumas crianças, 15, 16 anos para fora, para fechar seus contratos aí, já iniciar a carreira. É uma parceria com a Major League, eu acho muito bacana. Nossa, que legal, é investimento americano. Não sabia que era lá. Eu sei onde é o local. Sim, eu sei, já passei por lá, demais. mas não sabia que
que tinha esse campo. E agora tá cada vez mais forte. Os americanos, né, por ter essa paixão, estão investindo bastante. Assim como eles começaram com o Super Bowl aqui no Brasil, né? Começaram a colocar os jogos para difundir a cultura. E aí vem a outra coisa que a gente falou, né? O comércio latino aumenta brutalmente. A gente viu na final, cantor e tal. E no Brasil, pensa a quantidade de venezuelano vindo jogar aqui. Muitos, muitos. Então o esporte começou a perder uma cara japonesa e começou a ficar com uma cara latina. Né? Principalmente na parte mais norte, nordeste do Brasil, a maioria dos times lá são tudo venezuelano. Olha, que interessante. Em São Paulo já temos muitos já, muitos. Que interessante isso, eu não sabia. Bom... E cubanos. Ah, é? Muitos. Também é esporte nacional, né? É, esporte nacional, sem dúvida. Bom, eu queria terminar a nossa entrevista, que já está chegando ao fim, falando e mostrando para vocês da capa. Né? Ele foi nosso entrevistado de capa. Tá bonito, hein, Luiz? Fala sério. Deu sorte na luz ali. Deu sorte na luz, é ótimo. Então, a gente tem aqui uma matéria com 5 páginas, contando a história da clínica do Luiz. Enfim, ficou muito legal nessa matéria. Ela está disponível no nosso site, na revista Tudo. Então, quem quiser ver essa entrevista completa com ele, tá lá no revistatudo.com.br. Edições anteriores, temos todas as edições, tá? Do ano passado e do início desse ano, ele saiu em janeiro. E eu queria terminar te perguntando, assim, como foi a repercussão dessa entrevista? O que você sentiu? Teve comentário dos seus alunos? Foi legal? Foi bacana. Foi bacana porque teve muita gente já na primeira semana, já indo procurando, né? A clínica, me procurando. E aí, bacana que eu pude apresentar a minha equipe e eles verem que a equipe também, né? E teve amigo meu que me chamou de sex symbol, que deixou no posto, que tinha gente vendo e olha aqui, tal. Então foi bacana, teve bastante gente comentando, né? Tanto de amigos quanto inimigos, né? Isso é ótimo, né? Foi bom. Dizem, né, que é melhor a gente ser falado, né? Seja de qual for a aula, entendeu? Lembrem de mim. Exatamente, porque estão lembrando de mim. O resto, né? Se estão lembrando é porque eu tô aparecendo. Exatamente. Agora, o pior é não ser falado. Sim. Aí, né? Não ser lembrado quer dizer que eu não deixei nada. Né? Claro. Mas, nossa, foi muito legal. Eu agradeço também a sua participação. Você faz parte dessa trajetória. Eu te conheci há muito tempo atrás, né? Na primeira clínica, quando você ainda tinha sociedade com a Bel, a sua irmã. Sim. Então, a gente se conhece há muito tempo. Isso é muito legal ver a trajetória também dos empresários da nossa região. E, né, o quanto a nossa região é difícil também de lidar, e o sucesso que vocês tiveram ao longo do tempo, né? Porque isso mostra o quanto você cresceu, evoluiu com o número de pacientes, no local mesmo que você está agora, muito maior. Então, isso é muito legal, assim, Luiz. Eu acho que a revista Tudo, nessa trajetória de 15 anos, ela tem uma história muito paralela a alguns empresários da região. Porque eu também sou uma empresária, né? E eu acho que boa parte da dificuldade do que a gente sente ou sentiu nessa trajetória se assemelha em alguns pontos, né? E então, é muito legal ver essa evolução. E a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? De empresariado nessa área. É mais ou menos isso. A gente cresceu juntos. A gente pega uma coisa que a gente percebe, muito negócio abrindo, mas muito negócio fechando, né? Principalmente na Granja, porque a gente vem pra cá, a gente sabe que tem pessoas, né? Sempre a Granja teve uma fama de pessoas boas carteiras, né? E aí, de repente, você abre um negócio pensando, né, em prosperar, um ticket alto, e aí a gente vê que não é assim, né? Não é só o ticket, você tem que ter um produto, você tem que ter uma constância, você tem que ter uma dedicação, você tem que estar melhorando constantemente. Então, é contínuo a coisa, né? E a gente vê muitos lugares abrindo e fechando, e muito mais fechando.
com exatamente essa dificuldade de gestão. Então, e bacana que a gente, quando a gente se conheceu já, né, exatamente nessa dor de vamos todos aqui crescer, né, de anunciar, de divulgar. Exatamente. E aí a mídia era sempre sempre foi, né, o nosso... mas aí tá a prova também de uma boa gestão, né, bom profissional eu sempre soube, né, a gente sabia que você se destacava na sua área, mas assim, é isso, sabe, a questão da gestão mesmo, de a gente ver que tem um propósito, tem um foco. Eu acho muito legal essa questão sua com a sua esposa, né? A Luana tá sempre do seu lado, tá sempre te prestigiando. Eu acho muito bacana, porque não é fácil trabalhar em família. Sim. A gente sabe disso, né? E me parece uma relação muito saudável na clínica, sempre, né, te apoiando. Desde o começo da entrevista, ela que me chamou e a gente conversou. Então, eu acho que é todo um ambiente próspero para ter sucesso e para prosperar. Né? Então, é isso. Obrigado, parabéns. Obrigada. Né? E sucesso, como sempre, que somente... E muito assim obrigado pela oportunidade para nós. Então, deixa aqui para os nossos ouvintes, seguidores, né, o teu endereço ou uma fala com vídeos para te conhecer. Bom, nós estamos localizados na Avenida São Camilo, 899, loja 7. Lá tem estacionamento com segurança, estacionamento gratuito. Você vai ser bem recebido, passa para conhecer, tomar um café, veja a nossa estrutura, né? Para você exatamente ver do que nós estamos falando. Para a gente conversar, se tem alguma dúvida, pode mandar lá, a gente responde. De alguma maneira, vou tentar te ajudar, alguma coisa que você possa fazer. E é isso. Legal. E se você sente alguma dor ou quer prevenir a dor, como ele falou, exatamente. É um atleta, se movimenta, né? Ou ainda quer um pilates maravilhoso que eu tô fazendo lá, aparelhos ótimos, profissionais excelentes, bom atendimento, sempre com um sorriso, né, no rosto. Tá aqui, Spina Saúde, ITC Vertebral e Luiz Ricardo Gandolfi. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, valeu. Próximo episódio, fiquem ligados, porque vai ter mais aí empresários de sucesso aqui nos 15 anos da Revista Tudo. A gente se vê em breve. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para todos aqueles que me ajudaram a fazer esse podcast acontecer, o Ai Que Tudo. A Sunset Decor, que fez as cortinas, a Lotus Comunicação, que fez essa comunicação aqui atrás pra gente, o Estúdio 21 Podcast, que é meu parceiro desde o começo, e a Tainá Costa, de Design, que ela fez toda a parte de cenografia. Muito obrigada, e que a gente continue aí com várias temporadas, com episódios bem legais dessa trajetória especial Tudo 15 anos. Valeu, galera!